Bom dia, açaí makers do Instagram e YouTube. Vamos lá. Facebook também tá conectado, né, açaí makers? Joelma, bom dia. Vamos lá. Nossa consultoria ao vivo. Açaí makers do YouTube, como é que funciona? Se vocês quiserem participar, você vem para o Instagram e você solicita aqui para participar da live, beleza? Em Love já chamo. Bom dia, vamos lá. Vamos ver se aqui vai funcionar, gente, 100%. Para quem tá aqui a primeira vez, essa live é consultoria ao vivo. Consultoria ao vivo acontece agora toda terça e quinta aqui no Instagram. Eu transmito também pro Facebook e pro YouTube, tá? Então, galera do Facebook e YouTube, quer participar? Vem pro Instagram, solicita que eu chamo para participar da live comigo. Beleza? Sobre produção e gestão de negócios de açaí. Vamos lá então para a primeira solicitação? Vamos lá. In Love tá sempre aqui com a gente. Vamos ver se funciona agora. Vamos ver se vai. Bom dia, Makers. Não dá para cumprimentar todo mundo. Pronto. Donana, Marcos. Bom Bom dia, tudo bem? dia, tudo Tudo bom? bom? Qual que é seu nome? Lúcia, Lúcia, de onde você fala? Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Que show, Lúcia. E você, como é que tá? Já vem de sair há muito tempo? Me fala um pouco. Não, comecei agora e daí eu já estava te acompanhando faz uns dias, uns meses, daí eu me tomei coragem e agora eu tô começando. Eu já trabalhava com outro ramo, daí eu tô migrando agora pro açaí, porque acho que tá um mercado bem interessante pra gente começar, mas não vou me jogar de qualquer jeito, vou procurar e vou fazer as Faz coisas certinho, com qualidade, para ser um diferencial, para não ser mais uma vendedora de açaí aqui na minha cidade. Uhum, e faz toda a diferença, viu? Essa questão de você procurar antes estudar o assunto. Eu digo isso, Lúcia, para qualquer área na gastronomia. Se fosse hambúrguer, eu ia dizer, estuda. Né? Você sabe disso, tanto que está aqui comigo na live. Obrigada. Qual que era o seu produto antes do açaí? Eu trabalhava com placas decorativas, mas como aqui em Porto Alegre a gente está sem um MDF, tá, devido à pandemia, houve uma escassez muito grande de produto, então hoje eu não tenho muita matéria-prima para estar trabalhando nesse sentido. Uhum, Daí, por isso e eu já estou meio migrando. no açaí. E o que que você pensou para começar a trabalhar? Qual que é a sua dúvida, Lúcia? Me fala, por favor. Assim, eu tinha comprado teu e-book, tirei umas dúvidas contigo lá no Insta, tudo. Assim, no primeiro momento, eu não tenho nesse momento condição de estar comprando um liquidificador industrial. Eu posso estar usando o caseiro, o normal, para estar fazendo meu O açaí? produto é prático ou cremes que encantam? Não Qual foi que entendi. você... Qual foi o e-book que você comprou? Foi o de açaí, o açaí Isso de prático? açaí. De açaí. O açaí prático, certo. Isso. O e-book que você comprou são de receitas de açaí artesanais, tá? Então, o que que é o açaí artesanal? Açaí artesanal é o açaí de liquidificador. É que Tá. no processo de produção dele, você passa somente no liquidificador, tá? Então, é uma produção artesanal. Lembrando, Lúcia, que eu acho que você conhece o açaí como é servido na região norte, né? Mais ou menos. Só para você saber, lá tem dois tipos de açaí artesanal. Tem um artesanal que é servido na região norte, que é o de batedeira de açaí, tá? E tem o artesanal das outras regiões, que é o de liquidificador. Então, o açaí prático, ele só é artesanal. Se você tivesse uma máquina, não iria te atender. Mas você me perguntou, Amanda, eu não vou começar agora com liquidificador industrial. Eu posso começar com o meu caseiro? Pode. Você pode começar. Só que você vai, primeiro, vai aplicar as técnicas de produção de açaí. Você chegou a ver no book que eu falei delas? Qual as técnicas de Tem o congelamento? claro, que você coloca metade do volume. Você chegou a ler o início Sim, do... sim. Isso. Essas são as técnicas de produção de açaí.
Você tá com Tá. papel? Tô. Tá, show. Então, você vai anotar um macetezinho que eu passei. Eu sempre falo para a gente não esquecer ele. É o REC voa. REC voa. Se você quiser anotar, RECVOA. REC Tá. voa, tá? REC voa são as técnicas de produção de açaí. E o que são as técnicas de produção de açaí? São procedimentos que, se você fizer aplicar na sua produção, o seu açaí vai ficar muito melhor, vai ficar um açaí bem batido, vai ficar um açaí mais cremoso, mais consistente, muito mais gostoso, porque ele vai ficar todo homogêneo. Você vai aumentar o tempo de vida útil das suas máquinas, Lúcia, independente da máquina. Você pode ter o seu liquidificador caseiro. Vai aumentar o tempo de vida útil dele. Se você não aplicar, na primeira produção, você detona o seu liquidificador. Aí vai sair caro para você. O que você iria usar para ser prático vai sair caro. Por quê? Porque você pegou o seu liquidificador caseiro para facilitar, não é? Para você começar a Sim. produzir. Então, você não aplica as TPAs, você queima o seu liquidificador. Então, o R é de receita. Antes de você começar a produzir, você precisa de uma receita balanceada. E o que é uma receita balanceada para açaí? É diferente da do sorvete? É diferente, porque açaí não é sorvete. Açaí é açaí, né? Então, é diferente. Mas o que significa balanceada? Né? Você precisa colocar a quantidade certa para você, tá, Lúcia? Para você. Quantidade certa para você. De açaí, de açúcares, espessantes na sua produção. E quando eu digo espessantes, eu falo inclusive da banana, caso seja uma vontade sua de colocar banana, por exemplo, na sua produção. Ou caso você queira fazer um outro sabor de açaí, você colocar outra fruta que também vai agir como um espessante, tá? Então, você vai colocar a quantidade ideal de açaí, de açúcares e espessantes para você. Isso é uma receita balanceada. Segundo ponto, escolha. Escolha da matéria-prima. É primordial para que você tenha um açaí de qualidade, você escolher a dedo a matéria-prima que você está trabalhando. Você estava trabalhando com a questão de material também, materiais, que era MDF, escolha de tintas também, não era? É, né, de gráfica para impressão. Gráfica, material de É, madeira, MDF, não era é, isso? Tá, você faz diferença no resultado? Você sim. utilizar, faz? Faz diferença a impressão no final da qualidade que eu vou entregar para o meu cliente, o quadro. Show. Da mesma forma é o açaí. Tá? Então, dependendo da matéria-prima que você utilize, um açaí que não é de boa qualidade, está cheio por aí. Uma banana não é a que você poderia colocar, então você não escolheu direito, você não escolheu o ponto de maturação da banana, caso você coloque. Você não escolheu a sua matéria-prima. Você pegou de qualquer jeito. Então, o resultado também vai ser de qualquer jeito. Então, o mesmo cuidado que você tinha no seu outro negócio, que você agora está partindo para o açaí, você vai ter. Tá? Então, a escolha da matéria-prima. C, agora vai começar a ser mais direto. Controle de temperatura. C é controle de temperatura. Você tem duas opções. Você pode começar a produzir o seu açaí, produzir. Ou seja, você vai para esses passos que nós conversamos agora. Isto é, escolha da barra de açaí, escolha, não é? De todo esse material que nós conversamos antes, desses insumos que nós conversamos antes. Mas se você trabalhasse com açaí pronto, você também teria que escolher, não teria? Mix de açaí Sim. pronto? É uma opção de começar também. A gente vai falar sobre isso. Mas se você trabalhasse com a caixa de açaí, também seria escolha da matéria-prima. E ambos você terá que fazer o controle de temperatura, que é o processo de descongelamento do açaí controlado para ele ficar no ponto, no caso da caixa, de você tirar e servir. E caso seja a barra de açaí, de você produzir. Tá? Então, é o controle de temperatura. A barra de açaí seria aquela polpa que eu compro? Isso, seria a barra de Está. 1 quilo, é o ideal. Eu não indico a polpinha, somente em último caso. Tá? Eu É que tenho aqui em aluno. Porto Alegre eu não sei onde que compro uma barra de açaí. Não é Então, a polpa do açaí. tá em Santa Catarina, né? Hã? Você falou que está em Santa Catarina, Porto Alegre. Porto Porto Alegre. Alegre. O que você vai fazer? Você vai entrar em contato com os fornecedores que eu coloquei no canal do Telegram.
A partir de quarta-feira à tarde, quinta-feira. E você vai perguntar, olha, eu estou em Porto Alegre, eu quero encontrar açaí aqui na região. Quem é que vende aqui? Quem é o distribuidor? E as fábricas vão te indicar. Então, você vai encontrar quem é o seu fornecedor, o seu distribuidor aí. Tá? Mas Tá. ele é enviado para o Brasil todo, exterior. Então, você vai encontrar essa barra. Vai te dar um trabalho pesquisar, provavelmente, mas você vai achar, tá? Tá, mas não é a polpa, é a barra. Então, o ideal é a barra. Tem alunos que utilizam, em último caso, a polpa, porque não encontram a barra. Por exemplo, fora do Brasil, Portugal, Canadá, Austrália, tem gente que não está encontrando a barra, só encontra a polpinha. Mas aqui no Brasil nós encontramos a barra, tá? Então Tá, você pode. tá bom. Por que a barra, Amanda? Porque a barra vai ter o melhor custo-benefício para você. Tudo que é fracionado vai ter um custo mais alto, não é? Então a barra você vai conseguir o melhor custo-benefício. Tá. Tá bom? Então, C é de controle de temperatura. Então, quando Tá. você encontrar essa barra, você vai ver que ela é uma pedra. Tem gente, inclusive, que se refere a ela como pedra de açaí. É a barra de açaí. Então, você vai pegar essa barra, vai passar uma água nela e vai deixar em refrigeração. Qual que é a temperatura de refrigeração? É entre 0 e 8 graus. Lembrando que 8 graus, segundo a nossa especialista nutricionista, já é uma temperatura de risco. Então, você deixa aí entre 0 e 6 graus, que é na sua geladeira. Você vai acompanhar quanto tempo ela vai ficar. Normalmente, é de 8 a 18 horas em refrigeração. Você pode deixar 8 horas, já que o seu açaí vai ser um açaí artesanal. Tá? Então, você vai deixar 8 horas. Show. Então, controle de temperatura. V, primordial para você produzir seu açaí. Lúcia, primordial esse ponto, o V. Lembra que eu falei, se você não colocar a quantidade certa, se no seu liquidificador ele não vai aguentar? Porque o açaí é muito denso e pesado. Ele é, mas ainda mais que a ideia é você bater ele mais consistente, não é? Porque senão ele vai ficar líquido. Não, não é o caso para você. Como você é um açaí artesanal, ele tem que sair consistente. Sabe, igual aquele açaí na tigela? Sim. Tá? Então, que você vê que é mais que ele monta, inclusive, então, ele vai sair mais consistente. Ele não vai sair líquido, tipo um suco, não. Mas tudo isso depende do controle de temperatura. Se você deixar muito tempo em refrigeração, ele vai ficar líquido, tá? Então, se você deixar aí 8 horas, ele vai estar bom para você produzir. E ele não vai estar duro. Então, você vai tirar ele da refrigeração, vai tirar o saquinho. Você pode também colocar antes, tirar o saquinho antes ou depois, é uma escolha sua, fica a seu critério. Estou partindo do pressuposto que você vai colocar na geladeira com saquinho. Na hora que você for tirar, você vai cortar o saquinho, vai pegar uma faquinha de serra, só vai encostar na barra e a barra já vai se desfazer. A polpa do açaí. Então, ela vai se desfazer, a barra de 1 quilo. Você vai tirar, vai pesar. Você necessariamente tem que ter uma balança digital. Eu não sei há quanto tempo você me acompanha aqui. Mas a balança, eu sempre ressalto que ela é uma das nossas maiores aliadas, se não a maior, na produção do Não, eu açaí. tenho. Eu tenho já, e ontem eu comprei o termômetro digital para fazer o controle de temperatura. Show, muito bom. Você já está se equipando com os equipamentos necessários. Você pode ver também, você deve ter na sua casa, uma espátula de silicone. Você também vai utilizar, tá? Então, vê, volume de produção, né, que nós paramos, foi. Você vai desfazer, tá? Você vai pesar a quantidade da sua receita e você vai colocar no liquidificador. Aqui nós já vamos emendar para o outro ponto depois do volume de produção. Volume de produção. Quando você colocar, você vai colocar sempre até a metade do tamanho do seu liquidificador. Eu sempre falo metade da capacidade, mas não está ficando claro. Então, eu vou dar o exemplo. Se o seu liquidificador... Aqui, eu tenho esse hidratante labial. Ele tem esse tamanho aqui. Você vai colocar até aqui, ó, de açaí. Até a letra V. Ficou claro? Uhum. Tá? Então, o objetivo é você colocar sempre até a metade. Mas por quê? Se eu vou perder tempo? Não, você não vai forçar o seu liquidificador. Senão ele não vai aguentar. Tá? Então, vai colocar até a metade. Volume de produção, ok. Ó, de ordem dos ingredientes. Primordial para o seu açaí ter qualidade. Se você vai colocar os produtos os insumos, né, na hora da produção, e você coloca primeiro o açaí, tá, lá embaixo, bem na hélice. Depois você coloca a sua banana, depois você coloca o xarope de guaraná. Ou não, Amanda, não vai banana. Ok, então você vai colocar o xarope de guaraná. O que vai acontecer? Por uma
sim, uma coisa lógica. Vai forçar, não vai? A hélice, porque você vai colocar pedra ali na hélice. Então você vai ligar, o motor vai ficar e vai demorar para funcionar. Então é uma coisa lógica. Quando você vai colocar a ordem dos ingredientes, é você colocar primeiro os líquidos, depois a parte mais macia, se houver. Se houver pós, que não é o seu caso no momento, vai entrar depois. Aí vai bater e depois você vai colocar gradativamente o açaí, que é a parte mais densa. Então, isso aqui é primordial para o preparo de qualquer tipo de açaí. Ah, armazenagem. Lembra do REC? Voa. Então, nós falamos de V, volume de produção, que é a metade, O de ordem dos ingredientes e A de armazenagem. Por que armazenagem? Se você vai produzir seu açaí para venda, e aí você fez tudo bonitinho, receita balanceada, escolheu a matéria-prima, fez o controle de temperatura, botou a quantidade certa no liquidificador, colocou tudo na ordem bonitinha. Na hora de armazenar, você deixou ali em temperatura ambiente. Ou então você deixou na sua geladeira, em vez de colocar no seu freezer. Ou então, na hora que você vai utilizar, você deixou no freezer. Amanda, eu produzi esse açaí agora. São 9h23 da manhã. Acabei de produzir, eu vou servir ao meio-dia. Minha loja vai abrir meio-dia. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que deixá-lo em temperatura de uso. E qual que é a temperatura de uso? Você tem um termômetro, você já vai utilizar ele. É entre -4 e -10. Tá? Por que -4 e -10, Amanda? Porque quando você coloca... Se você colocar ele ali em -18 ou mais frio, o que vai acontecer com ele? Qual que é a tendência? Ele vai congelar, né? E se você deixar em refrigeração, ele vai derreter. Então, tem o meio termo. E o meio termo é a temperatura de uso. Eu sempre falava entre -6 e -10, sempre. Mas agora eu estou indo um pouquinho mais além. Você pode deixar entre -4 e -10. Aí você vai ter que ver qual que é a melhor temperatura. É a de uso. Então, sempre que você produzir um açaí e ele sair já no ponto ali, tipo, bonitão para você colocar na tigela, você vai fazer o quê? Vai deixá-lo em temperatura de uso para poder tirar na hora e vender. E caso você queira armazenar para ele dar uma congelada, deixar mais um pouquinho, você vai colocar em temperatura de freezer, que é -18 ou mais frio. De preferência -18 ali, já que você vai usar depois, né? Você não vai usar ali na hora. Açaí makers, todo mundo aí, ok? Deu? Ficou claro, Lúcia, as TPAs? Sim. Mas o que você vai ter que fazer primeiro é analisar. O que é melhor no início? Você produzir o seu açaí ou você comprar pronto? Você vai ter esse trabalho para produzir. Mas assim, gente, eu indicaria você produzir. Tá? Mas caso você faça outras coisas, Amanda, dá trabalho, eu vou ter que fazer esse controle de temperatura, eu vou vender outros produtos além do açaí, nesse momento eu sou sozinha. Nesse caso, você compraria o açaí pronto. Tá. Aí eu compro vamos supor aí, eu mudo um pouquinho. Eu compro uma caixa de açaí, vamos botar assim, no mercado. Eu vou no mercado e compro aquela caixa de açaí, tá? Industrializada mesmo. Aquela caixa eu tenho que bater também e fazer todo o processo aqui, ou eu tiro do freezer e já sirvo? Isso, você vai fazer. Você vai sempre aplicar as TPAs, por mais que você vendesse o potinho pronto. O R da receita você não vai precisar, porque a caixa já está pronta. A Sim. escolha você vai precisar, porque você vai ter que escolher qual matéria-prima vai ser melhor para você. Então, pode ser o mix de açaí pronto A, o mix de açaí pronto X, o mix de açaí pronto Y. Você vai selecioná-los e vai fazer uma degustação, saber qual que é o melhor. Mas na hora de você escolher, você não vai escolher só um. Você vai escolher 2, um titular e um substituto. Eu digo igual em time, em jogo de futebol, né? Que tem o titular e não tem o reserva. Não, eu não sou de jogo de futebol, mas eu sei que tem. É a mesma coisa com os nossos ingredientes, tá? Então, você sempre vai escolher um titular e vai deixar um reserva, para caso você não encontre um dia o titular. Gente, esse só. Tá? Então, você vai escolher da mesma forma com a caixa de açaí pronto. Você vai escolher, você vai aplicar o C, controle de temperatura. Se você comprar... primeiro, eu não te indico comprar no mercado. O mercado vai ser sempre mais caro.
Você vai proceder da mesma forma que eu te orientei quanto às barras. Você vai ligar no fornecedor, ou então você vai procurar mix caixas de açaí pronto em Porto Alegre, no Google. Caixas de açaí pronto em Porto Alegre. Aí coloca assim, caixas de açaí pronto, mix de açaí pronto. Você vai procurar. E aí você vai escolher. Quando você escolher, você vai pôr lá no seu freezer quando você comprar. Antes de você utilizá-lo, você vai fazer o controle de temperatura também. Precisa bater o açaí pronto? Não, não precisa. Primeiro, porque nós compramos ele pronto para facilitar a nossa vida, não é verdade? Se eu tiver que comprar um açaí pronto para bater, eu prefiro comprar a barra de açaí. Então, se tiver que bater, esquece. Sim, a não ser que seja... não que esquece, mas assim, não é o seu caso específico. Você não está querendo trabalho. Tá? Então, você não precisaria bater. Ok, primeiro ponto. Não que não se aplique para outras pessoas. Tem gente que compra e rebate, tá? Mas eu falei do seu caso. Então, você não compra se precisar rebater. Você compra um que seja mais cremoso, que você só tenha o trabalho de fazer o controle. E você lembra o que é o controle? Sim. Então, você vai fazer o que com essa barra de açaí? Se puder me falar. Perdão, com essa caixa de açaí. Com essa caixa. Eu vou armazenar em temperatura menos 18 e eu tiro as porções que eu vou vender e deixo em temperatura de uso ou deixo a caixa toda em temperatura de uso? Não. Sempre Não. que você comprar direto para o freezer, né? Porque senão ela vai derreter. Tirou do freezer, você vai colocar em temperatura de controle de temperatura, que é a refrigeração. Tá? Porque esse açaí, ele precisa estar no ponto de você tirar e servir para o seu cliente. Você também tem duas opções aí. Você pode, se você vai vender o açaí num potinho pronto, por exemplo, o cliente já vai ligar, você já vai estar com o açaí lá montado. Você faz o controle de temperatura, você deixa ele ficar no ponto. Quando ele ficar no ponto de cremoso, você tira e monta os potinhos. Aí depois você volta ele para o freezer. Caso você vá utilizar a caixa, praticamente a caixa toda, ou nem precisa utilizar a caixa toda de uma vez, se você fizer o controle de temperatura da forma correta. Você vai tirando e vai montando o açaí na hora para o cliente. Só que esse açaí, ele não pode descongelar. Não pode. Você tem que ter muito cuidado com a caixa, porque a caixa, o mix de açaí pronto, ele saiu lá da fábrica do Pará, ou ele sai em forma de barra, do Pará ou do Amapá, ou de outro lugar, de onde quer que ele saiu, tá, gente? Que tem gente que generaliza. Então, vamos supor que essa caixa que eu tô falando, ela saiu lá do Pará. Então, saiu a caixa pronta de uma fábrica e chegou aí para você, ou saiu a barra e tem uma fábrica aí na sua região, ela compra essa barra e ela prepara esse mix de açaí. Tá? Então, quando ela prepara esse mix, ela deveria fazer tudo isso que eu te falei, todo esse passo a passo. Ela faz a receita dela, ela faz a escolha dos ingredientes, o controle de temperatura, ela produz o açaí dela. Só que quando ela passa, provavelmente, ela pode fazer dessa forma ou não. Ela pode fazer uma produção artesanal, que ela passa somente em um triturador ou liquidificador industrial, ou ela pode fazer de forma industrial, que ela passe no triturador, depois ela passe em uma produtora de açaí, que pode ser uma produtora contínua ou descontínua. E essa produtora de açaí, ela tem incorporação de ar. Essa incorporação de ar, aliado com a receita dela, balanceada, com a quantidade certa de açúcares, espessantes, ela vai deixar o açaí dela super cremoso. Tá? Mas só que passando na máquina, qualquer açaí fica cremoso. O resultado é depois. Depois de quando você for fazer o controle de temperatura. Então, se você fizer o controle de temperatura e o açaí tá cremosão, claro que tem... Esse açaí tá com ingredientes como outros açúcares, insumos, tá? Então, você vai fazer esse controle de temperatura e você vai usar. Se você deixar esse açaí descongelar, ele não volta a ser o que era antes. Porque lembra que eu te falei que ele teve incorporação de ar? Sim. Só vou bloquear aqui um usuário aqui Pronto, bloqueei, gente. Gente, tem gente que chega só para fazer algazarra na live, falando besteira aqui, gente. Me avisem quando for assim. Pronto. Deu para ficar claro, Lúcia, como é que funciona? Então, se você descongelar o açaí pronto,
ele não volta. E sempre isso não acontece de propósito, sempre é sem querer. O açaí maker tira, deixa ali em temperatura ambiente e fica montando. Aí a caixa começa a descongelar nas laterais, começa a derreter o açaí e ele não volta a ser o que era antes. Porque você diz, ah, volta assim, vou botar no freezer. Aí você bota no freezer. Quando você bota no freezer, ele fica todo cristalizado, cheio de cristalzinhos de gelo. Por É, foi quê? o que aconteceu comigo. Olha É, aí, daí eu não- aí eu não tô criando coragem de revender, eu vender o açaí porque eu tirava do freezer e deixava em temperatura ambiente para ele pegar, descongelar. E aí foi que ele cristalizou e aí eu deixei para consumo, não vou vender para um cliente um açaí cristalizado. muita Sabe? gente faz. Muita gente, você deixa o açaí para fora, porque diz, ah, vai descongelar mais rápido. Tanto que isso que eu tô falando para você, tem gente que olha e pensa assim, nossa, mas eu deixo meu 15 minutinhos, não precisa de controle de temperatura. Só que ele perde qualidade. Por quê? Olha a temperatura ambiente. Por mais que seja em Porto Alegre, que é mais frio, né? Perto comparado, por exemplo, com o Rio. Por mais que ele esteja em Porto Alegre, a temperatura vai ser muito diferente do freezer, a temperatura que está na sua cozinha. Então, não vai ser a mesma coisa. Então, você precisa deixá-lo em refrigeração. Isso vai dar mais qualidade para o seu açaí, vai atribuir mais qualidade, tá? Vai deixar o seu açaí muito mais cremoso para o seu cliente e ele vai te dar segurança. Porque se você deixa em temperatura ambiente, o que, que vai acontecer? Ele vai descongelar de forma acelerada e você pode perder o seu produto. O celular Tá. voltou? E mas se a temperatura de uso voltou. E se eu deixar ele em temperatura de uso e aquele dia passou e eu não usei aquela toda porção, eu posso recongelar? Pode, porque ele não descongelou. A temperatura, Ah, ele não vai descongelar, até porque você vai estar acompanhando. Se estiver numa temperatura que você, ai, tá aqui descongelando, aí você, ou você baixa mais a temperatura ali, se você tiver esse controle, ou você coloca ele numa parte mais fria do seu freezer. Que é o que eu sempre falo. Você vai começar onde? No freezer aí da sua geladeira? isso. Isso, aí você vai deixar ele mais próximo à porta ali. Você vai olhar e você pode. Não sei se tem como, eu não lembro, gente. Se tem como aumentar ou diminuir só a temperatura do freezer. Eu acho que não, né? Tem? Tem como deixar mais frio, acelerar o processo de congelamento ou não. Tem, né? No freezer. É, Aí aham, você deixa ele menos frio na temperatura de uso. E quando for para guardar, armazenar, você deixa ele mais frio. tá. Era isso, então. Temperatura de uso. Então, quando eu pego essa caixa do um fornecedor, eu não preciso rebater. Eu só faço essa controle de temperatura, Isso. deixo ali. Primeiro eu faço deixo na textura cremosa e depois eu faço a temperatura de uso, é isso? Perfeito. Só que lembra que ele não pode ficar muito mole, tá? Ele não pode ficar mole. Ele tem que ficar cremoso no ponto de você tirar. Aí você escolhe, você pode. Eu sempre mostro isso em vídeos. Às vezes eu tiro com boleador, é uma opção. Você pode tirar com uma colher de arroz, ou você pode tirar com uma colher de sopa. Mas a forma que você definir tirar o seu açaí é como você vai tirar sempre. Por exemplo, se você. Eu vou padronizar que eu vou tirar meu açaí com uma colher de arroz. Ele vai ter um formato, ele vai ter uma apresentação. Então, eu não posso. Hoje eu vou tirar com a colher. Amanhã eu vou tirar com boleador. Não, Hum, eu vou definir a forma que eu vou tirar e essa vai ser a apresentação do meu produto. entendi. Tá. Acho que é isso. E no caso de eu querer começar a fazer, eu posso já, tipo, bater e já mandar para o cliente por um delivery? Sem armazenar, fazer um controle de temperatura, tipo, bater, já colocar no copo e já enviar. Você Tem está falando como? do caso da produção da barra de açaí, não é? Isso, aí mudou para. Sim, mas o que que eu iria sugerir para você? Primeiro, você vai ter que fazer uma receita, né? Primeiro, você vai ter que fazer uma receita. Você vai ter que primeiro escolher como que vai ser meu açaí? Como é que é o açaí aí na sua região? Me fala. Um dos mais vendidos, qual que é a receita deles? Tem o quê? Quais são os ingredientes que compõem? Eu não sei. Eu acho que é mais uma coisa mais docinha, tipo guaraná, tipo açúcar, o açaí. Não sei se aqui fazem muito com banana, ainda não.
Eu ia te perguntar se vai com ou sem banana. É. Eu Por- acho que não. Eu Aí, prefiro já um mais docinho, com guaraná, tudo. Aqui já não. É mais um. Tipo, a gente come muito com complemento. Açaí é muito vendido com complemento. com leite em pó, com granola, E é, isso. É, você vai primeiro identificar como que vai ser. É isso que você me falou, Amanda. Eu acho que você confirma. Você vê nos lugares, aí você vai fazer uma pesquisa de mercado. Então, você vai, tá. quais lugares aqui que quais são os meus, quais serão os meus concorrentes diretos? Concorrentes diretos são os outros lugares que vendem açaí por delivery, presencial ali no salão e no delivery, tá? Então, quem vende açaí, quem vai ser seu concorrente direto aí na sua região? Pronto. Tá. Segunda análise, quem são seus concorrentes indiretos? Indiretos. Quais são as sorveterias, os cafés aí, provavelmente eles vendem açaí ou vendem produtos similares como milkshake. São produtos que na hora da decisão do consumidor, vamos supor que eu estou aí em Porto Alegre. A Amanda está em Porto Alegre, eu estou passeando. E aí me deu vontade de tomar um açaí. Você vai entrar no Marketplace, no iFood? Vai, Eu né? já me cadastrei. Show! Então eu vou entrar lá no iFood. Aí eu vou olhar, nossa, o que que eu vou tomar hoje? Hoje tá quente, então eu vou tomar, ou vou tomar um milkshake. Ah, não, acho que eu vou no açaí. Entende? Então, ou será que eu quero um sorvete? Então, eu tô ali indecisa se eu vou tomar um sorvete ou se eu vou tomar um açaí. Então, esse é o concorrente indireto, tá? O outro produto. E o concorrente direto, qual vai ser o nome do seu açaí? É Batribom. Batribol. É Batribom. Batribom. É, porque aqui a gente usa uma expressão bah, que bom, bah, que legal. Tá, entendi. Bar, Batribom. Bem obrigada. gaúcho. É o bar. Bem Claro, tem que ter gaúcho. bar do gaúcho, não tem como. É. Então, você vai fazer assim, aí eu escolhi aqui. Aí a Batribom, eu vou nesse Batribom aqui, tá? Então, a primeira decisão é o que que eu vou comer. O que que eu vou tomar hoje? Eu vou tomar um milkshake, eu vou tomar um sorvete, eu vou tomar um açaí. Segunda, aí eu decidi que é o açaí. Então, eu vou ali naqueles. Eu vou no seu e eu vou nos seus concorrentes diretos. Aí eu parei no bar. Aí eu parei no bar. Então, se eu parei no bar, agora é um outro ponto que você vai fazer. Você vai descrever exatamente o seu produto, a descrição. Então, não é somente açaí. É um açaí batido com xarope de guaraná, totalmente natural. Você vai mostrar e agregar valor ali. Porque lembra que eu estou escolhendo, né? Então, na hora que eu escolher, eu vou estar analisando ali os ingredientes, vou fazer uma coisa diferente. Então, isso também vai fazer a diferença. Outro ponto é a questão da foto. Você tem que ter fotos boas e reais. Você tem que ser a sua foto. Não pega foto de internet. Eu sempre falo isso. Foto de internet é uma bomba. Não pega. Pega as suas fotos. Nem que você coloque uma parede branca, coloque um jogo americano bonito e faça as fotos do seu açaí, tá? Então, é isso que vai impactar na minha decisão. Na minha decisão vai ser o quê? Vai ser a descrição do produto, vai ser a foto, né? O bar tribão tem que estar lá, tribom vai ter que estar lá com a tribão, é ótimo, misturou tudo. Vai colocar uma foto legal. Então, tudo isso vai impactar na minha decisão, ou seja, do cliente, né? Em escolher o seu açaí. Entendi. E na pesquisa de mercado, você vai fazer isso. Primeiro, você tem duas pesquisas de mercado. Eu estou falando agora da de produção, tá? É como você vai desenvolver o seu açaí. Então, você vai procurar aí quem são os seus concorrentes diretos e quais são os açaís que eles vendem mais. Você vai olhar lá os mais vendidos do iFood, você vai ver como é que funciona e você vai desenvolver o seu produto, tá? Baseado no que mais vende aí em Porto Alegre. Porque, por exemplo, tem gente que faz essa pesquisa e vai numa comunidade no Facebook e diz assim: qual que é o açaí que vocês mais vendem? Aí lá em Fortaleza vai dizer uma coisa, no Rio vai dizer outra. Então, não. Olha na sua região, tá? E aí você vai desenvolver sua receita, que é o próximo passo. Que é essa pesquisa de mercado foi para te ajudar a ter base para fazer a sua receita. A Tá. próxima pesquisa de mercado vai ser a da precificação.
que é uma etapa da sua precificação, mas aí fica para outro ponto. Tá, tá, eu acho que é isso. Tá. Mas aí depois que eu decidi a receita, fiz ali, eu posso fazer isso, bater, já fazer um açaí fresquinho, já colocar num copo e já enviar para o cliente? Ou não precisa passar pela etapa de. Fazer isso e você tem duas opções. Sempre falo das duas opções. Você pode produzir o seu açaí todo antes. Você vai produzir, vamos supor que você vai produzir 2 quilos de açaí. Não, 3 quilos para você começar. Então, você vai produzir 500, de 500 em 500 gramas, tá? Você vai fazer de meio quilo no seu liquidificador. Você vai colocar em um baldinho e vai colocar todo esse açaí lá e vai colocar no seu freezer. Lá na sua temperatura de uso, tá? Na hora que você for tirar, você pode dar uma rebatida nele. Então, você vai colocar no seu liquidificador de novo só a porção que você vai rebater. Aí, você pode tirar e rebater e servir direto para o cliente. Ou, dependendo da sua receita, Amanda, mas eu não queria estar rebatendo. Eu queria só tirar esse açaí e servir. Pode? Pode também. Mas aí você vai ter que fazer uma receita com outros ingredientes. Vai ter que fazer uma receita com espessante, com estabilizante, para ele ficar mais tempo cremoso. Tá. E tá, eu acho que era isso. Tirei bastante dúvida. Ficou claro, então? Deu para... Ficou. Deu para ter bastante noção já de começar de maneira mais profissional, porque, como eu falei, não quero ser mais uma vendedora de açaí aqui na minha cidade. Quero fazer um diferencial para ser sempre lembrado, assim, na hora que as pessoas quiserem comer o açaí. Isso Então, faz diferença. Essa questão da pesquisa, porque tem gente que não pesquisa nada, diz, eu gosto de açaí, exemplo, eu gosto de açaí com morango. Então, eu vou bater o açaí com morango, vou colocar, tá, mas tem que ver aí, o que vende mais aí na sua área, na sua cidade, aí no seu bairro, aí na próxima, o seu bairro, né? Um raio de 5 quilômetros, quais são os açaís que tem aí, os que vendem mais? Então, essa combinação, a partir dela, você vai desenvolver a sua. E é muito bom. Pode começar tranquilamente assim. Até porque você vai crescendo, é gradativo, né? Tá. Então tá. Obrigada, viu? Muito obrigada. Que bom que você pode aí continuar, estuda, bota tudo em prática. Tem dúvida de novo? Vem pra live, tá bom? Não fica com dúvida aí. Força aí nessa criação da empresa. Obrigada. Obrigada. Tá, Deus abençoe. Tá. Tchau, Lúcia. Tchau. Vamos lá ver aqui se temos outra solicitação, Açaí Makers. Lembrando, deixa eu ativar aqui. Eu não sei se eu tirei. Ativar comentários. Pronto. Morina, Falcão, bom dia, Amanda, bom dia, do Bené. Sandra, que açaí. Bom dia, povo que chegou depois. Wellington. Tá, Açaí Makers do YouTube. Para quem não sabe ainda como é que funciona a live, a consultoria ao vivo, Açaí Makers do YouTube e Facebook, do Instagram já são de casa. O que vocês vão fazer? Você vai vir para o Instagram e você vai solicitar para participar da live, tá? Então, eu vou ver a solicitação e eu chamo você. Beleza, Açaí Maker? Vamos lá, então. Solicitei uma pessoa aqui. A Lana, vamos lá. Ver como que vai ser hoje aqui, gente. Oi, Amanda. A Lana, né? Isso, gente, você falou ontem no Tudo inbox. Que bom que você veio. E aí? E aí, vim tirar dúvida. Muito bom. Você participou aqui uma vez, não já? Já participei. Aí eu tava no processo da pesagem, mas aconteceram algumas coisas no meio do caminho, eu dei uma paradinha. Mas aí eu voltei com todas as anotações agora. Que eu nunca tinha participado, né? Então eu fiquei na dúvida. No outro trabalho, né? Era na hora que eu falei com você? Oi? Você tava num outro trabalho quando eu falei com você na outra live, não foi? Na verdade, foi quando eu tinha saído do meu trabalho e tinha ficado com a loja da minha família. Ah, eu lembro. Lembrei agora. Foi isso, é. Lembrei. Aí eu tô começando do zero, né? Porque eu nunca fui desse mercado. Então eu tô estudando pra ir melhorando cada vez mais, né? Tu veio nos estudos, né? Porque eu lembro que você mandou umas perguntas e eu falei, não vim pra live. Foi isso mesmo.
E o que é que você manda hoje aí? Qual que é a sua dúvida? Então, eu continuo com a dúvida ainda da questão da precificação. Eu achei um pouco difícil, assim, o início. Uhum, Por conta do modelo da loja que a gente já tem, que é buffet livre. Pagou o copo e se serve à vontade. uhum, E a gente trabalha com um açaí com sorvete, né? E aí eu comecei a falar, gente, como é que chegou nesse preço? E aí eu descobri que, eu vi esse aqui, vou botar igual. Eu falei, ai meu Deus, não, né? E o que eu fiz? Segui essas orientações, fui lá com o meu caderninho, anotei tudo quanto é coisa de preço, comprei a balança, pesei todas as coisas, fruta, complemento, tudo. E eu consegui achar quais são os mais caros de cada categoria, né? Então, eu sei qual é a cobertura mais cara, eu sei qual é o creme mais caro, qual é o acompanhamento mais caro, enfim. Também anotei tudo que a gente coloca, né? Tipo, uhum. quanto é o quilo do chantilly, porque a gente tem aquelas garrafas de sifão de botar chantilly, quanto que é de meio litro. E daí eu fiz a receita, fiz a ficha técnica, operacional por enquanto. A Uhum, financeira eu ainda tô um pouco meio perdida. uhum, E tudo, colher, que são 3 tipos de colher, os copos, saco, tudo, adesivo, tudo. Que a gente tem delivery e tem a loja. Sendo que aí eu fui lá na live de precificação que vocês uhum. fizeram. Acho que eu assisti, sei lá, umas 3, 4 vezes. Mas eu não consegui entender quando vocês falam pra gente assim: se o seu açaí é self-service, vai pelo produto mais caro que você Uhum. tem, porque aí você não vai ter essa questão de ter medo de perda, de prejuízo. Só que eu não entendi como na aplicação das formas lá do canal do Telegram eu faço com essas informações dos mais caros. Eu só consegui entender quando é porcionado, como se fosse sair em camadas, entendeu? Aí Uhum. essa dúvida que eu fiquei, fiz um monte de conta, falei, nossa, a conta tá errada. Aí peguei, nem segui com elas, eu só peguei e resumi tudo aqui e anotei todas as coisas. Uhum. Primeira coisa que eu vou falar para você, você vai anotar que esse semestre você vai entrar na minha turma, tá? Na próxima Tá. turma do curso. Por quê? Lá você vai ter uma ferramenta poderosíssima, que é a planilha de cálculo de custo, ficha técnica operacional e precificação. Então, é Aham. tudo na mesma planilha, não é uma planilhazinha do Excel. É uma planilha assim violenta que tá tudo interligado, Uhum. você não precisa mais fazer um cálculo. E outra, ainda tem um especialista te explicando o que é margem de contribuição, markup, você precisa assistir quantas vezes você conseguir, quantas vezes você... Aham. Então, primeira coisa, você vai anotar aí. Eu vou entrar na turma, eu vou te cobrar, porque só Pode se... cobrar. Tá? Você vai entrar no primeiro dia, que é quando vai ter um desconto avassalador para você participar. Pode Tá. deixar que eu vou te lembrar. Essa Tá meio que bom. atrás. Segundo, nesse momento, você vai ter assim, um trabalhinho maior. Por quê? Porque você não tem as planilhas. E essa vida que você está tendo, você não vai mais ter. Porque você vai pegar, vai colocar o preço do quilo na sua planilha e ele vai fazer todo o cálculo para você. Você só vai colocar o preço do quilo e a quantidade que você usa. Só. E você Uhum. vai abrir uma aba para cada produto, caso você tenha. E no caso do self-service, ele vai fazer o cálculo para você. E ele vai te dar a lucratividade que você está tendo. Vai te dar o teu preço de venda. Ou você coloca a sua lucratividade desejada e ele já te dá o preço de venda. Ele vai te dar o preço dos seus concorrentes, que você vai colocar, claro. E ele vai comparar Sim. com você, tá? Então, assim, onde que eu quero chegar? Quero te dizer que esse trabalho aí que você está tendo é provisório, tá? É um Uhum. é só porque você não está no curso, só porque você não tem as ferramentas necessárias. Aham. Então, primeiro, o que você vai fazer? Você disse, Amanda, eu já entendi a questão da montagem. Show! Porque se você Uhum. não entende isso, você não tem como fazer a precificação. É por isso que eu falo. Qual que é o seu objetivo? Pelo que eu entendi, vê se você concorda comigo, Amanda. O meu objetivo é definir o meu preço de venda de forma segura. É isso? Isso. Exatamente. O qual eu não tenha prejuízo e que eu ganhe Isso. dinheiro e que eu tenha lucro e que eu tenha um lucro bom. É isso que você quer. Sim. Para isso, você precisa da base.
A base é a pesagem, que você disse para mim que você entendeu. E a Uhum. base também é o cálculo de custo. Tem gente que faz o cálculo de custo e diz: pronto, fiz a minha precificação. Não, cálculo de custo é uma coisa, precificação é outra. Eu vou ser mais precisa no exemplo. Um exemplo que é muito Uhum. usado na questão hoje na internet, que diz o seguinte: é, quando você quando você quer fazer dieta, o que você quer? Quando você vai fazer uma dieta, você quer fazer a dieta? Não, né? Não. Você não quer, mas o que você quer? Ah, mas tem que fazer, né? Tem que ficar magrinha. Você objetivo, você vai mirar no objetivo. Então, o objetivo é eu emagrecer, eu quero estar magra, eu quero caber nas minhas roupas, eu quero andar por aí sem estar gordinha, né? Esse é meu objetivo. Mas o Sim. que eu tenho que fazer é comer direito, fazer exercício, ter todo esse trabalho. Deu para ficar claro. Da mesma Aham. forma, a especificação. Então, o que eu quero é ter lucro, é viver tranquila, é não ter dor de cabeça, é não ficar pensando como que eu vou me virar para pagar determinada conta. Eu quero todo mês botar. Eu sei que é uma empresa que eu não tenho, não é um serviço público, nem uma empresa privada que eu vou ter exatamente aquele valor, mas eu vou ter praticamente quase aquele mesmo valor, porque minha lucratividade é aquilo. Só que o que você Uhum. tem que entender que isso tem como ser verdade, isso tem como entrar no seu bolso? Tem. Só que é um acompanhamento. Então não é sim, é igual emagrecer. Você ter sua precificação correta é um acompanhamento diário. É um acompanhamento diário. É desde a pesagem que você fez e o cálculo de custo. E o que é o Uhum. cálculo de custo nesse ponto? O cálculo de custo ele vai envolver o seu CMV, que é o custo da mercadoria vendida, que é o que você já sabe, e vai envolver seus outros custos. Você já fez a lista dos custos que envolvem o seu negócio, além do seu CMV? Fiz. O CMV, eu vi lá, entendi todo o contexto, mas Uhum, por conta dessa minha dificuldade de precificar por conta dos complementos, eu meio que dei uma empacada. uhum, Mas, assim, o que que eu fiz? Eu botei lá, tipo, o mundo de Alice na planilha, né? Quanto que poderia ser de Prolabore, quanto que eu queria ter de ajudante, porque, assim, quando é final de semana, não dá conta para ter só duas pessoas, de repente tem que ter um braço extra. Aí eu botei como se todo final de semana fosse ter alguém para ajudar. Enfim, botei tudo isso. Na parte dos custos fixos, né? Enfim, uhum, a energia, a água, a uhum, internet, a mensalidade do cardápio online, tudo uhum. isso. Tá. Isso eu consegui, ficou uma lista lá bem extensa. E esse também era até um ponto de dúvida também. Porque, Uhum, assim, obviamente que eu acredito que nem sempre dá para seguir o que a gente realmente quer, né? Vai, de repente, precisar fazer algum ajuste ou outro, porque de uhum, repente, ah, não, aqui não dá para, não precisa de uma mão de obra extra, ou então, ah, mas não dá para nesse momento porque aconteceu alguma coisa. Acho que imprevistos acontecem, mas eu calculei nesse mundo perfeito. E eu uhum. queria saber se esses custos também podem mudar em algum momento. Podem, né? Sim, os custos podem mudar, mas assim, o controle da sua lucratividade, você, eu ganho ali, eu ganho 18% no meu negócio, 18% de lucratividade no meu negócio. Então, tá ligado diretamente aos custos do negócio, tá ligado diretamente Uhum. ao CMV. Quando eu falo CMV, a compra do seu açaí, Aham. a granola, a compra do seu dos seus complementos, não é? Tá ligado a isso. E Sim, tá ligado também ao seu aluguel. O seu aluguel, ele não vai. Você aluga minha loja, eu não vou dizer, olha, amanhã, mês que vem, vai ser o dobro. Não, você tem aquele, não é? O custo. Então, esses sim, custos, você tem esse controle. Você sim. tem previsão, porque são os custos fixos, não é? Uhum. Exceto quando é questão de energia, que tem duas vertentes. Tem a vertente que diz que a energia ela entra em variável porque ela altera, e tem a vertente que é a minha, que diz que a energia é custo fixo, porém, a variação que vem quando está muito quente, você pode colocar essa variação em custo variável. Uhum. Aquele extra que vem quando você vem. Ah, sim.
Mas que até a energia você tem como controlar, sim, né, controlar, mas você tem como ter um controle, porque você pode organizar os seus processos de forma que você não utilize toda hora o seu liquidificador. Então você não vai Uhum. consumindo muita energia porque você se preparou previamente, tá? Então, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. Todos os custos do seu negócio, você tem como ter controle, tá? Sim. Todos esses custos, e você tem que acompanhar. Uns que são ligados diretamente, que muita gente não dá importância, é o desperdício, Uhum. o restinho de açaí que sobra no liquidificador, o restinho de açaí que sobra nas caixas, que a pessoa não tira com a espátula, a Exatamente. fada, o saco que a pessoa que está lá com você abriu e voou na cozinha toda, porque a pessoa não quis pegar uma tesoura e abriu o saquinho, tá? Ou então, Uhum. o desperdício, de forma geral, qualquer grama, pode ser 2 gramas. 2 gramas de granola que caiu, eram 2 gramas que representa dinheiro que deveria estar indo para o bolso da Lana e está indo para o lixo. Então, assim, Uhum. muita gente não faz, mas isso também impacta. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que pontuar. Você pode não colocar tudo que você pode colocar hoje 2 pessoas. Você pode calcular, como você falou, um folguista, né? Um extra ali para colocar. Pode. Só que você vai Uhum. ter que tomar, ver exatamente quanto que vai dar esse valor e dividir pelo seu faturamento. Você tem um faturamento hoje, não tem? Você já funciona. Já funciona, sim. A encontrar o percentual. E quando você colocar na fórmula do markup, lembra, você está fazendo esse trabalho hoje. Uhum. Aí amanhã você não vai mais ter esse trabalho. Mas você imprimiu o resumo do canal do Telegram? Sim, sim, Não tem a fórmula do markup? tem. Então, a fórmula do markup é para você encontrar o seu preço de venda. Só que a fórmula do markup não tem nada demais, e a fórmula ela tá ali. Então você só vai precisar das informações que você tem em percentual, tá? Em percentual e colocar na fórmula do markup para te dar o seu preço de venda. Só que quando Uhum. você coloca, por exemplo, ele vai te perguntar seu lucro desejado naquele produto. Vamos supor que você diga, eu quero ganhar 20%. Só que você fez a pesquisa de mercado e viu que está inviável colocar 20% naquele produto, porque a concorrência vende aquele produto muito mais barato. Senão você Uhum. está fora da média do mercado. Então, o que, que você vai ter que fazer? Você vai diminuir o quê? A sua lucratividade naquele produto. Você vai colocar a lucratividade almejada menor naquele produto, Sim. tá? Então, Aham. dessa forma, lá tem também a fórmula da margem de contribuição, que você vai Sim, eu vi. então, não tem nada demais, porque a fórmula está lá. Você não precisa decorar a fórmula. Você só precisa saber as suas informações para colocar na fórmula. Só que Uhum. tem isso com o seu produto. E quando você diz, Amanda, mas eu não entendi, que eu acho que essa é a sua dúvida. E eu tenho as opções de complementos e açaís. E quando eu digo que eu vou colocar o produto mais caro, é porque você vai calcular pelo preço do quilo mais caro. Você vai Uhum. o preço do quilo mais caro, porque você é self-service. Ah, entendi. Eu tava achando que eu ia Hum. calcular o quilo mais caro de cada coisa. Por exemplo, de cobertura, de complemento. Não, É você isso? descobrir quanto que, olha, por exemplo, você compra aquela cobertura de 1 quilo e ela custa 12, Isso. é É, um, a mais cara é 13,20. vamos supor, esse é o preço do quilo. Só que aí você compra granola, você compra os outros ingredientes. Tem algum mais caro? Qual que é o seu mais caro? O mais caro nesse momento é o confete. O quilo dele tá saindo 22,28. E o seu açaí, qual o preço do quilo dele? O açaí, Você o compra e quilo dele. Eu faz a sua. compro o mix. Tá, e quanto o quilo dele? É 9,35. Você pesou o seu açaí, o seu mix pronto? Pesei. Pesei mais de uma caixa porque tem uma diferencinha, né? Aí eu vi que tem entre 7,8 a 7,9 quilos a caixa. Tá. Então, o preço do quilo sai a 9,35. Então, o preço do quilo mais caro que você tem aí é o quê? É o confete, que é R$ 22 o quilo? É o confete. Porque até a fruta, mesmo com Fator de de correção. fator de correção, tá dando 20,62, que é o morango. Entendi. Então, você vai colocar o preço do quilo mais caro como confete. Entendeu? Ai, sim, E você nossa. a precificação manual, lembrando, gente, que é manual porque ela não tem planilha nenhuma, ela não tem as planilhas do curso. Quem tem aqui é mão na roda, tá? Mas ela não Uhum.
ela vai colocar R$ 22 e ela vai aplicar na fórmula do markup, junto com as outras informações, não só o preço do quilo do confete. Vai precisar do seu percentual de custos fixos, Uhum. variáveis, das taxas. Lembrando Entendi. vai fazer duas precificações. Duas. Você tá, apesar de ter um produto só, que é o self-service, você vai fazer aplicar na fórmula as informações para o marketplace e para o seu Uhum. negócio físico, tá? Porque são preços diferentes. Então, você vai ter a precificação. Aham. O que muita gente faz, você vai ver por aí em comunidades, em grupos, o que eles fazem? Eles fazem a precificação. Vamos supor, eles fazem, na verdade, basicamente o cálculo de custo. Mas vamos supor que a pessoa faça certinho. Então, ela vai fazer a precificação. Ela colocou na fórmula do markup, ela vai fazer tudo bonitinho. No final, ela, encontrei aqui meu preço de venda. Show, vou botar aqui. Agora, para eu botar no marketplace, para eu colocar no iFood, eu vou jogar aqui, se a logística for do iFood, 27% em cima desse valor. Aí ele desencontrou de venda dele de R$ 10, aí ele vai jogar mais 27% em cima. Não, tá errado. Não pode. Uhum. Você vai deixar seu preço de venda lá e você vai fazer uma nova precificação para o iFood. iFood. Lembrando uma coisa. O que você vai fazer no iFood? Gente, eu dou essa dica. Tem muito tempo para todo mundo. Você tem que fazer isso. No iFood, você tá há muito tempo? Não, na verdade, eu não coloquei no iFood ainda. O que eu tenho é um cardápio online, porque na pandemia, quando a gente, no auge lá que aconteceu, a gente fez tipo um cardápiozinho para as pessoas irem marcando. Só que hoje em dia eu descobri que tem uma plataforma que é de pedido online. É como se fosse mandasse o link pelo WhatsApp e a pessoa vai lá, entra na barrinha lá no site e vai montando. Mas já pensei no aplicativo, então é bom você falar também. O que você vai fazer? O seu delivery online, ele tem o mesmo preço da loja, né? Ele tem Sim. loja. Show é um diferencial. Mas o que você vai fazer? Você vai fazer a sua precificação do iFood. E quando você fizer a sua precificação do iFood, você vai colocar o seu brinde. Até que eu coloquei ontem nos stories, não sei se você viu. Vi. Vai colocar o brinde no seu cálculo de custo e você vai colocar um cupom. Manda um cupom. Sim. Porque eu sempre peço para que você coloque no mínimo um cupom de R$ 5. Só que esse cupom é você. Se você não precificar esses R$ 5 ali no cálculo do seu açaí, você vai estar dando aqueles R$ 5 tirando do seu lucro. Então, não Exatamente. Você vai fazer a sua precificação e você já vai colocar um cupom. Por quê, Alana? Porque quando você colocar esse cupom, o iFood ele vai te mostrar primeiro. Porque você está com cupom. Então, vai mostrar a sua empresa lá em cima, ele vai te dar destaque, ele vai mostrar quando os usuários forem fazer pedido, quem está ali com cupom de R$ 5, e você já vai. E o cliente não vai dizer, mas ela precificou. Não, o cliente quer cupom. Então, ele vai pegar o cupom, ele vai aplicar e ele vai comprar o seu açaí. Diferente que não coloca o cupom. Lembra, o seu cupom ele já tem que estar precificado. Tá. Então, já precifica naquele cálculo, você já vai com o cupom do iFood de R$ 5. E o seu brinde, né? Além dos outros custos que você sabe. E lembre-se, Sim. é em percentual, tá? Tudo vai ser em percentual na fórmula do... Quando você colocar, vai ser o percentual de custos fixos, percentual de custos variáveis, tá? Na fórmula do markup. Tá. Deixa eu ver. Uma outra pergunta. Sim. Meu caderno tá cheio aqui. Tem algum problema aqui de que acontece? Lá a logística tem açaí e sorvete. Começou assim. E eu não entendi muito essa logística ainda. Até porque o quilo do sorvete eu achei mais caro do que do açaí. Tá quanto? Eu tô achando isso estranho. O quilo do sorvete tá dando R$13,77. R$13,77, mas o preço é igual. Eu, como sua cliente, eu posso me servir no self-service e colocar sorvete e açaí? Posso. Pode. A precificação vai ser igual. Não tem diferença, tá? Da mesma forma que o sorvete, ele tá ali como outro produto. A sua lucratividade em cima do produto sorvete é menor do que o açaí. A sua lucratividade no açaí vai ser maior. Mas a aplicá-lo vai ser igual. Sim.
Até porque a dinâmica é a mesma, né? Porque também a pessoa pode ir lá, se ela quiser botar o sorvete até o topo do copo, ok, não tem problema nenhum. Uhum, Tá. Aí, outro ponto. uhum. Peraí. Da questão do açaí para entrega, eu até então não tinha essa plataforma, né? Que eu usava lá do. Eu usava Qual? pro WhatsApp, business. Eu uso a Goomer. Goomer, ok, certo. Isso. Eu comecei a testar ela uma semana, aí acho que deu Uhum, ok. Aí eu tô testando agora tem um mês, mais ou uhum, menos. certo. E como o meu preço para entregar é o mesmo da loja, e até então a dinâmica ainda vai continuar a mesma, da pessoa poder montar como ela quiser, Uhum. né? E esse preço do Goomer, como que eu faço? Você vai Eu vou fazer, incluir em custo fixo? você vai fazer, mas o pedido que o cliente vai fazer pelo WhatsApp, é, vai ser pelo Goomer, é isso? Sim, Isso. sim, você vai incluir ele em variáveis, não vai variar de acordo com o número de pedidos? Como é que é? Não, na verdade a mensalidade é fixa. Ah, Só muda se eu extrapolar o número de pedidos. Mas então, aí isso eles. é fixa, faça chuva, faça sol, vai ser aquele valor, independente do número Isso. de custo fixo. Ah, não, Agora, desculpa, Amanda, desculpa, eu falei errado. uhum, O plano tem um plano X, que é, sei lá, X reais por uhum, 100 pedidos. O plano Y reais por tantos pedidos. Eu botei o mínimo porque eu não sei como é que vai. Tô ainda testando para ver como é que está sendo a saída. uhum. Né? Então, por ele ter essa variação, porque se eu extrapolar o número de pedidos, eu vou pagar dali a 2 meses um outro valor. Então, ele vai entrar em variável, né? Não é fixo. É, não, se ele começar a variar, porque pelo que eu entendi, ele sempre vai ser fixo. Só que se você Sim, ultrapassar, ele vai se tornar outro valor. Então, ele tem, isso. perdão, outro preço, não é? Então, aí ele entra em fixo. Se Ah, ele então tá. ali fixa, você vai colocar em fixo. Mas lembra, ele vai entrar na sua precificação do seu delivery. Uhum, Então, entendi. a lucratividade que você vai ter na loja que você não tem o Goomer é uma. A lucratividade que você tem, porque vai incluir mais um custo fixo no seu delivery, é outra. E a lucratividade no seu iFood vai ser outra. Lembrando, Entendi. vai aproveitar os clientes do marketplace, ou seja, do iFood, e vai mandar o seu panfleto, vai mandar a sua divulgação Sim. próprio para essa galera, para eles fazerem pedido, mostrando os benefícios de pedir e de preferência com uma isca. A isca. O que é a isca? Uhum, Uma coisa que faça o cliente, pô, vou pedir aqui direto, porque olha só a diferença. Você vai mostrar que é mais barato, você vai mostrar que tem um uhum. específico. Entendi. Não, então eu vou fazer 3 precificações. A da entrega nesse momento que eu faço do Goomer, a da Uhum, loja e quando tiver o iFood, se realmente eu seguir nesse pensamento. Eu tô achando que sim, porque eu já mandei uma inspiração para fazer o folheto, já pedi para colocar até o QR Code que a gente tem do próprio uhum, Goomer, que fica muito mais fácil show. Uhum, pro cliente também. E também pensei na precificação da plataforma do Goomer, eles também dão a opção de desconto, de cupom de desconto. uhum. Então, de repente, para divulgar também seria, acho que uma boa, né? E daí eu podia fazer essa precificação. Lembra que você vai fazer a precificação para cada, né? E Isso. até você vai fazer da mesma forma que você vai fazer do iFood, que você já vai colocar aquele cupom de R$ 5, que vai ficar full time lá. Aí você Uhum. da mesma forma com o Goomer. Você pode colocar, já que o Goomer vai te dar destaque, a ideia é a mesma do iFood, né? Então você faz a mesma coisa, mesma estratégia. Entendi. Lembrando que E. você e os outros amigos aqui devem saber, não tem a taxa de pagamento do Goomer, não? A taxa é igual do iFood, que se pagar direto. Ah, sim. Não, a taxa do Goomer, ele não tem pagamento online no Ah, então plano que eu tenho. Não taxa. tem. Legal. Entendi. Mas. E deixa eu ver mais aqui. Amanda, eu acho que, a princípio, é isso. Eu vou Ela esperar você me chamar vai, pra fa- turma. vai fazer, então, esse dever de casa, né? E Vou. vai, e vai fazer a sua precificação. Quando você fizer a primeira, e o principal é você separar os dados, separar.
os custos fixos e variáveis e fazer o cálculo do percentual baseado no seu faturamento para cada um. Não, total, porque na hora que você fizer cada cálculo individual, você já vai ter toda a base ali para você calcular. Sim, Sabe? porque vai mudar muito pouco, né? Da questão de um para outro. Um vai incluir uma taxa em outro. Sim. E aí, o quilo mais caro, confete, 22 e 28. Eu vou usar esse aí de base. Confete, eu colocaria ele como adicional, mas se tem gente que diz, Amanda, eu não posso tirar porque vende, é paciência, tem que pôr. Mas, assim, eu não tenho dó nenhuma em tirar uma coisa que tá custando caro. Mas tem gente que diz que, Amanda, tem que ter o confete. Então, você avalia. Se realmente tiver que ter o confete, aí você mantém. Mas se ele não fizer muita diferença, não tem muita saída, só tá custando caro para você, não precisaria ter. Mas se avalia. Na verdade, eu tinha dois complementos que saíam bastante, que é o confete e aquelas gotinhas de chocolate. Assim. Então, e aí, na minha santa falta de informação, na minha cabeça, como eu comecei a ter muito dificuldade de comprar gota e tava num sobe e desce de preço muito alto, eu fui lá e tirei essa gota. E coloquei no lugar o ovo maltine, que o quilo dele ficou um pouco mais barato. Né? Mas aí, como eu já... Ai, voltei. E como eu já tirei essa Voltou. gota, e tirar o confete, aí eu tô vendo meio que umas substituições. Eu já fiz uma pesquisinha de mercado ontem também. Tá, então você vai manter o confete porque tem que ter, né? Ok. Até porque tem uma loja colada com a minha, né? Hã? Tem uma loja colada com a minha que tem, aí eu vou ter que manter mesmo. Por isso que eu disse que é primordial. Se não tiver pesquisa de mercado, você tá perdido, porque você não fez, você não conhece. E é bom também que a gente sabe qual é o nosso diferencial para valorizar mais o nosso produto, o nosso atendimento, o nosso ambiente, tudo isso, né? Exatamente, vai fazer toda a diferença. Todinha. Amanda, eu só tenho que te agradecer pelas suas informações lá no Instagram, as suas dicas, tudo, a sua super competência de ajudar. E eu tô muito feliz, assim, que eu acho que eu tô aprendendo a cada dia aí com você, trocando com o pessoal. E eu tenho certeza, porque é o que eu digo, eu fico muito, nós aqui da escola, a gente fica muito feliz, que é um trabalho que não é só meu, tá? Tem vários profissionais envolvidos. E assim, a gente fica muito feliz em saber que não só tem gente que tá olhando por olhar, que as pessoas estão aplicando, que estão botando em prática. Porque a aplicação dessa teoria na prática que vai impactar no seu bolso. Exatamente. Começa a aplicar, inclusive assim, né? Por estar despendendo do seu tempo. Porque é o que eu digo sempre, você para alavancar na sua vida, independente da área, você precisa investir dinheiro e tempo, né? Sim. E quando você, nesse momento, você não está no curso, mas você está investindo o seu tempo. Isso vai fazer diferença, é um diferencial competitivo. O conhecimento te empodera, Alana, te empodera. Porque quando você vê seu concorrente ali fazendo a promoção de, sei lá, R$3, você vai dizer, gente, pelo amor, porque você conhece seus custos, você sabe que aquilo é inviável. E é como especialista aqui da escola fala. Você não tem o que fazer, você não tem que se desesperar quando você vê um concorrente dando açaí. Tá tirando dinheiro do seu bolso? Não, tá tirando do dele. Então é uma questão de tempo. Tá? Ou ele fica dando, ou ele não vai aguentar. E cada um tem que se preocupar com o seu. E é isso exatamente que eu tô muito preocupada, porque eu tô achando que os preços estão muito errados, porque teve muita alta de preço, né, em tudo. No descartável, nos complementos, no açaí. E eu até então, eu tô segurando ainda assim para não dar um passo errado. Então, por isso que eu sempre tô acompanhando, sempre que eu puder vir aqui pra gente conversar um pouco, fazer essa troca, eu acho que é muito importante e muito interessante também. E aí é isso, né? Eu acho que um concorrente vai estar no preço errado, mas aí realmente é com ele. Eu não posso fazer nada. E agrega valor, embalagem legal, atendimento show, brinde diferenciado, bilhetinho, manual, se for o caso, nesse início. Então, assim, agrega, coloca todo o seu diferencial e manda ver. Sim, a gente já fez o carimbo da sacola craft, que antes a gente mandava à mão, né? Hoje em dia a gente já tem com os contatos. Aos pouquinhos as coisas vão caminhando, a gente só tem que ter um pouquinho de paciência mesmo. É isso mesmo. Muito bem, Alana. Parabéns por toda a sua dedicação.
Ai, obrigada. Viu? Hoje o perfil lá da loja eu comecei a seguir. Eu não tava seguindo você no perfil da loja, só no meu pessoal. Perfil da sua Aí eu. Açaí do Bené, ponto RJ. açaí do Bené. Qual que é a sua região aí no Rio? É na Zona Oeste, aqui no Rio, em Campo Grande. Campo Grande, ok. Legal. É. Show, então. Bora bombar esse açaí aí. Fazer o melhor açaí, Vamos. né? Não, com certeza. Tô estudando tudo. Tô vendo mais um fornecedor, enfim, tudo que você falou. Já tô atrás do termômetro também, porque isso é muito importante. Eu comecei a ter outros olhos. Mostra isso, faz um stories ali, você mostrando o seu termômetro, que o cliente ele vai olhar, vai dizer, nossa, ela faz controle de temperatura. Tem uma segurança alimentar por trás daquela atitude que você está fazendo. Você está se preocupando com a qualidade do produto, com a segurança alimentar do seu cliente. Muita gente não tá nem aí, nem aí. Uhum. Tem gente que deixa o açaí descongelando no sol, na frente do ventilador. Pasme. É isso que acontece. Você não viu nada, Lana. Eu vou. Se eu só fazer uma observação sobre isso, que eu anotei aqui, muito importante. O quê? Amanda, eu comecei a perceber que, por exemplo, a gente tem aquele freezer daquela porta que corre, né, de vidro em cima, aquele que você sempre fala. E daí o que acontece? A gente bota uma caixa em cima da outra, né? Pra ficar mais alto na hora de servir. Porque senão fica muito, muito fundo, né? Não dá. Operacionalmente falando. Só que eu comecei a reparar que embaixo realmente congela muito e em cima os que eu tô usando realmente. Como que eu vou fazer esse controle? Você vai colocar os que você utiliza em cima, que você está utilizando ali na sua temperatura de uso. Inclusive é o que eu indico, porque ali próximo à tampa é a área menos fria do seu freezer. Então, Isso. E agora que você vai comprar o termômetro, você vai ver que está nessa temperatura, entre -4 e -10. É a sua temperatura de uso. Uso. Aham. Colocar mais embaixo, em contato direto com as laterais do seu freezer e com a base do seu freezer, vai ficar mais gelado. Então, se tem algum açaí que você vai utilizá-lo após o uso do atual que está sendo utilizado, você vai deixá-lo em cima de outra caixa, para ele não congelar. E o que você deixar lá embaixo é para congelar mesmo, para armazenar. Então, é a diferença. Entendi. E a logística tá errada, então. O sorvete, é isso. armazenar, você vai colocar lá embaixo, né? Porque o sorvete não pode. O sorvete, a temperatura é outra. Tá? Então, o sorvete, você vai deixar lá embaixo encostado. O açaí, como é o de uso, você vai deixar em cima, próximo à tampa. Você vai ver que vai estar perfeito ali para uso. Entendi. Não, na verdade, a gente tem até 2 freezers, né? Tem um maiorzinho, tem um que é como se fosse de uma porta só, daquela porta mais curtinha. E eu comecei a perceber que eu vi que eu falei, o pessoal tava fazendo uma força. E tava igual a raspadinha. Eu falei, meu Deus, que é isso? Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a perceber que é isso, é a temperatura dos de baixo, que quando acabam de cima, o que elas estão fazendo? Estão tirando e botando esse. E, na verdade, não deve fazer isso. Deve estar na temperatura de -4, -10. Mas foi pra o que eu servir, né? falei anteriormente. Você vai... Sim. Se ele está em -18 ou mais frio, você vai fazer esse controle de temperatura em refrigeração. Depois da refrigeração, ele vai para a temperatura de uso. Se você tirar do freezer e já botar na temperatura de uso, ele não vai ficar bom, ele ainda vai ficar igual raspadinho. Então, faz do freezer, coloca na temperatura de refrigeração, que é a de descongelamento controlado, que é do controle de temperatura, e do controle de temperatura vai para a temperatura de uso. Show. Caramba, hoje eu falei a beça, hein, Amanda? Pontuou, porque se chegar perdida aqui, não vai conseguir. Não, pontuei tudo. Essa semana ainda eu vou voltar para fazer toda essa questão das minhas dúvidas que eu tirei com você hoje. E a gente vai se falando. Não, fechou. Combinado. Tá bom? Muito Não me esquece na turma, por favor. Eu quero você como um case, eu quero visitar a sua loja aí, quero visitar. Você vai vir sim, com certeza. Eu quero você como um case aqui no meu negócio de açaí blindado. Vai colocar da hotelaria para o mundo do açaí, tá vendo? Vai sim, vai entrar aqui como um case, vai participar da minha live comigo como um case de sucesso. Igual os meus alunos que em breve estarão aqui. Tá com certeza. Muito obrigada, viu, Amanda? Um beijo, bom feriado para você.
Até mais. Tchau. Tchau, tchau, gente. Fechando. Ah, não, deixa eu só encerrar aqui a Alana e avisar que nós teremos consultoria ao vivo de novo na quinta-feira. Então, se você tem dúvidas com relação à produção de açaí ou à gestão do seu negócio de açaí, anota as dúvidas, por favor, e vem para a live. Fechou, Açaí Maker? Então, beijos para todo mundo, abraços e até quinta-feira e nos stories novamente. Tchau, tchau, gente.